Olá pessoal, eu sou a Júlia. Nesse vídeo eu vou estar explicando a reação de eletrólise. Eletrólise com solução de salmoura, tá? Então pessoal, o que é a eletrólise? Eu tenho a eletroquímica, que é a ciência que estuda a química e a eletricidade juntas, e tenho a eletrólise, que também está dentro da eletroquímica, tá? Vamos lá, deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês uma figura, tá? Essa figura aqui, ó. Essa figura aqui, ela faz referência à pilha de Daniel. A pilha de Daniel, ela nasce inicialmente da ideia de que um químico, algum produto químico, algum reagente químico, ele é capaz de produzir eletricidade, produzir algum tipo de energia, entendeu? É daí que surge essa pilha de Daniel. O que ele fez? Ele utilizou cobre e zinco, inicialmente, para poder fazer essa pilha. E o que ele observou? Ele observou que quando ele ligava os dois por uma ponte salina e colocava uma solução eletrolítica que conduz, né, a energia, ele colocava uma lâmpada e essa lâmpada ela acendia. Essa é a ideia de Daniel, filho de Daniel. E aí, após essa ideia dele, surgiram também outras ideias. Uma ideia, por exemplo, de que a gente poderia produzir um composto químico a partir de corrente elétrica. Olha que da hora! E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, beleza? Então, lá onde eu trabalho, a gente produz hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio é NaClO, negativo. O que é NaClO? Nada mais é do que a água sanitária que a gente utiliza em casa. Só que a água que a gente utiliza em casa é uma concentração menor, né? Do que a gente produz industrialmente, etc e tal. Como que funciona? Nós temos placas de titânio revestidas com rutênio. Por quê? O titânio ele é um metal que ele é altamente assim, resistente à oxidação e também à degradação. Só que sozinho ele não é capaz de produzir um produto que a gente precisa. A gente precisa então revestir ele com o rutênio, que é um componente que ele agiliza o processo de produção de cloro. Então a gente utiliza inicialmente um tanque com solução de salmoura. O que é a salmoura? É uma solução de água com NaCl, água e sal, onde o sal ele deve estar saturado. O sal ele satura com 33 gramas em 100 gramas de água. 33 gramas em 100 ml, porque a densidade da água é 1. É a única substância em que a densidade é 1. Então, 1 kg de água ou 1 litro de água é basicamente a mesma coisa, ok? Então, essa solução ela precisa estar a 33%. Vocês concordam comigo? 33 gramas tem que ser de sal e 100 tem que ser de água, certo? Então, 33 gramas ali é o ideal, 33%. Então, quando ela estiver nessa concentração é porque ela está saturada. Ok. Aí eu pego essa solução de sal e passo ela por uma célula eletrolítica, célula ou cuba, como você preferir. E aí eu injeto a eletricidade. Quando eu injeto a eletricidade, eu tenho duas placas. A placa negativa e a placa positiva. A placa negativa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a quebra do NaCl. Por quê? Vai quebrar, vai formar Na+ e Cl-. Vai separar o cátodo do ânodo, ok? Vai separar o íon positivo do íon negativo, Na+, Cl-. Enquanto a placa negativa, ela vai fazer a quebra da água. Porque para quem não sabe, gente, a água ela é formada por H+ e OH-, certo? Todo mundo concorda com isso? Por isso que a água ela sofre ionização própria, tá?
ela é a junção de um cátion e um ânion, ok? Só que a água ela é teimosa, né? Então, tipo assim, ela é o único composto que o oxigênio, ele é o único composto que junta com dois hidrogênios e fica na forma líquida, tá? Tem outros casos também que eu vou citar depois, mas inicialmente é isso, tá? E aí, nessa quebra, o que acontece? O íon positivo, que é o Na+, ele vai juntar com o negativo da água. Qual que é o negativo da água? OH-. Na+, OH- junto dá o quê? Soda cáustica. Exatamente, soda cáustica. É isso que você pensou. E o outro? Para onde que vai o resto, Júlia? Júlia, para onde vai o resto? Calma, vou explicar. Vou explicar pra você, calma. Tá. Depois que juntou lá, beleza, pá, ótimo. Sobrou o quê? Sobrou Cl- e H+, ok? Só que você concorda comigo que esses íons estão totalmente dispersos na solução? Tipo assim, tem um monte de Na+, tem um monte de Cl-, tem um monte de H+, tem um monte de OH-. Tem, não tem? E eles vão ficar se separando ali dentro da solução. Porque eles estão brincando, tá? Ah, eu pego você, ah, eu pego... Não, eles estão brincando, tá? Então, o que vai acontecer? Em determinado momento ali, vai sobrar um sódio, vai sobrar um Cl e vai sobrar um O. Exatamente, um O. E quando sobrar esses três e eles estiverem eletricamente condicionados para se juntarem, eles vão se juntar. E aí vai formar o hipoclorito de sódio. Entenderam? Hipoclorito de sódio. Só que não forma só isso. Também forma o ácido hipocloroso, que é o ácido formado por H+, Cl e O-. HClO. Ácido hipocloroso. Exatamente, ácido hipocloroso. Tá? Então, 3 produtos dessa reação. É a soda, que pode não ser totalmente, como que eu falo? Totalmente consumida durante a reação para a produção de hipoclorito de sódio, o ácido hipocloroso e o hipoclorito de sódio, tá? Que é o principal produto que nós buscamos aí ter na empresa, que é o que a gente precisa, etc e tal. Mas também pode formar o clorato. O clorato é um composto que ele não é interessante para a gente, sabe? É um pouco tóxico para a gente, ele acaba degradando o cloro que a gente produziu, ele não é interessante. E ele só é formado após 40 graus Celsius. Então, a máquina lá da empresa, a gente desliga ela quando ela atinge 40 graus Celsius, para exatamente não ter essa produção de clorato e ele não degradar, consequentemente, o nosso cloro e hipoclorito produzido. Entendeu? Então é basicamente assim que funciona a eletrólise. Eu tenho ali placas positivas e negativas, onde eu vou injetar energia, onde elas vão estar submersas em uma solução eletrolítica, geralmente contendo sal e água. E aí eu vou utilizar placas com revestimentos estratégicos para eu poder obter um composto que eu precise, entendeu? É super interessante, cara. A eletrólise é uma coisa que, tipo assim, se você estudar, você fica extremamente apaixonado pela profissão de químico. De verdade. Eu tô estudando aqui até hoje, pego pra estudar porque às vezes eu esqueço, tá? Mas assim, deixa eu achar uma foto em que vocês vão entender o que eu tô falando aqui, ó. Isso aqui é uma pilha, tá? Porque eu tô falando de eletrólise, não tem nada a ver com pilha. Na verdade tem, mas não pro meio que a gente tá precisando. Olha só aqui, ó. Tô mostrando aqui pra vocês. Vocês estão vendo que, tipo assim, tem aqui um composto, tem aqui outro composto. Ah, não, aqui que vai dar pra ver melhor. Olha só, gente, o tanto de... Acho que não vai focar. Droga. Mas olha o tanto de OH que tá disperso aqui, ó. Um OH, um outro H. Tá vendo? É assim que elas ficam. Os íons os íons em geral ficam dispersos na solução eletrolítica depois que eles são quebrados. Porque eles não têm pra onde ir. Pra onde que eles vão? Vão se atrair
outro negativo ou pelo outro positivo, entendeu? No caso, o que aconteceu? Na se quebrou do Cl-, então eles foram buscar um outro par. Eles se separaram e foi buscar outro namorado, basicamente. OH e a água se separou, né? A água é um casal formado por H+ e o H-, né? Eles se separaram, então H+ foi caçar Cl- e Na+ foi caçar OH-, gerando dois compostos diferentes, ok? Lembrando que quando há a separação desses dois compostos, forma ácido clorídrico, né, que é HCl, e NaOH, que é soda cáustica, tá? Só para lembrar vocês aí, muito obrigada por terem assistido o vídeo, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas que podem surgir ao longo do tempo, tá? E estou à disposição para tirar dúvidas também. Muito obrigada.